sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Na semana passada nós falamos de segurança, nós falamos de construção da casa, da segurança física, nós falamos do bem-estar que nós esperamos ter no mínimo, né? Quando começa a chover, aquele medo, a televisão sempre trazendo notícias terríveis. Então a nossa conversa foi bastante a respeito disso. O que nós podemos fazer para melhorar para sentirmos essa tranquilidade, esse bem-estar da nossa vida física. E hoje nós vamos falar de segurança, nós vamos falar de bem-estar, mas nós vamos falar de tudo isso a respeito da educação. Onde que a educação entra aí? Na formação dos nossos filhos, no relacionamento nosso familiar, no nosso relacionamento com o mundo que nós vivemos, porque tudo isso gera uma segurança também. Hoje em dia, cada dia que passa, né, a gente fica mais inseguro para andar na rua, para estar dentro de casa. São coisas terríveis que a sociedade está enfrentando no sentido do crescimento dessas situações de violência, principalmente. A violência dentro de casa, estupro na família, violência na rua, o filho que sai e que não volta, polícia que não se entende, política que sofre pressões de todo jeito. E eu fico sempre pensando como que, se a gente soubesse dar um abraço desde pequeno, talvez a coisa fosse um pouco diferente. Bem-vinda, Jussara. Eu tenho aprendido tanto com você. Gente, Jussara é minha mestra lá na faculdade, é uma pessoa muito querida. Eu tenho aprendido tanto com você a respeito desse comportamento social, comportamento dentro da própria sala de aula e tudo mais. Que hoje eu tenho muito prazer de ter você novamente aqui com a gente, dando continuidade a esse assunto de segurança que nós começamos na semana passada. E que sem esse aspecto do relacionamento familiar, sem esse aspecto de entender melhor como é que funciona essa participação da educação na família, acho que a situação vai cada vez se complicar mais, né? Bem-vinda. Muito obrigada. A gente precisa realmente colaborar aí com a sociedade nesse sentido de promover a educação, mas de maneira mais ampla mesmo, né? Não só a educação escolar, né? Mas a educação de maneira mais ampla. E nada melhor do que na escola, no colégio, na faculdade, a gente aprender isso e aprender desse convívio social, né? Porque eu acho que tem faltado. A gente tem vivido cada um muito no seu mundo fechado e não tem conseguido passar essa educação de forma mais ampla, né? Desde as nossas crianças, né? Porque aí realmente os relacionamentos vão melhorando, vão mudando, né? A gente ter essa questão do respeito ao outro, do respeito às diferenças, né? E aí sim tudo vai ficando de uma maneira maior. A gente tem que se entender na sociedade, né? Eu vejo muita agressividade nas pessoas de maneira geral. Não sei se é autoproteção, eu não sei se é simplesmente essa coisa da pessoa nasce já dentro de casa, do ambiente, né, que ela está sendo formada, do ambiente da casa, do ambiente social. Eu me assusto muito quando eu vejo a televisão, muitas vezes pessoas que se propõem a orientar religiosamente e falando de uma agressividade só do diabo, que Deus castiga, que o diabo vai te levar não sei para onde. Eu fico olhando aqui e falo, gente, e o amor, onde é que fica nisso? Será que Deus tem mesmo essa grandiosidade de estar dentro da gente com afetividade? Porque só se fala em violência o tempo inteiro. E as pessoas vão recebendo isso
e vão se manifestando até subliminarmente, né? Uhum. Eu estava falando para algumas mulheres essa semana passada e eu estava tocando justamente neste ponto, que a vida tem mostrado para a gente uma forma muito hostil. Né? As condições materiais de vida têm se mostrado muito hostis para a gente, e aí a gente acaba esquecendo da gentileza, esquecendo da solidariedade, e muitas mulheres e muitos homens também, né? Mas eu estava falando para mulheres, elas estão ficando deprimidas, porque tem uma carga muito grande de responsabilidade, um ambiente muito hostil para manter toda essa responsabilidade, né? Na educação dos filhos, no cuidado com toda a família, né? E eu lembrando que a gente precisa ter o momento de cuidar da planta, ter o momento de tomar um café com um amigo e com uma amiga, né? Ter o momento de assistir um desenho animado com o filho ou com o neto. É verdade. Né? Para a gente poder quebrar um pouco esse peso dessa vida corrida, né? Desse dia a dia, de olhar para o outro, de dar um abraço, um beijo, né? Você sabe, Jussara, eu estava me lembrando, que você estava falando isso, eu estava me lembrando do lado poético da vida, né? Tem um trecho do livro, um exemplo, né, da Adélia Prado, em que ela fala que a poesia, e a poesia romântica principalmente, ela está em todos os lugares que ela esteve visitando numa comunidade, algumas pessoas, e que uma moça, para recebê-la, tinha lá uma mesa feita de caixotes, em cima da mesa tinha uma toalha de plástico com uma garrafa PET e umas flores de plástico em cima. Então, isso popularmente pode ser uma coisa de uma simplicidade total, mas ela viu aquilo como um momento altamente de poesia, de cuidar, né? De como cuidar daquele espaço tão simples para receber uma pessoa a quem ela estava dando importância. Isso não é mais comum hoje em dia, né? As pessoas estão se perdendo nessa capacidade de receber o outro. Elas estão só querendo receber do outro, né? Eu vejo isso assim, né? A própria televisão, às vezes, ela cultiva esse tipo de valor, né? Eu primeiro, eu quero para mim, né? No máximo para os meus e depois o outro. Mas a gente precisa entender assim, se entender como pessoa na sociedade. A gente não vive sozinho, né? Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. É verdade. Né? Então a gente precisa se entendendo em sociedade, a gente começa a se educar da forma de olhar para o outro como para mim mesmo. E aí a questão, o cristão, né? Que se diz cristão, começa a praticar aquilo que Cristo disse, né? Assim, se eu consigo olhar para o outro com o mesmo carinho que eu olho para mim mesmo, as coisas se modificam, né? As coisas crescem. E eu falo sempre assim para os alunos, né? É bom quando a gente consegue crescer juntos, né? Quando a gente consegue contribuir para o grupo que a gente está, para que a gente cresça junto e aí sim transforme alguma coisa, né? Porque a gente olhando para o outro, vendo as diferenças, complementando, né? A gente começa a crescer junto e aí faz toda a diferença. Faz a diferença na sociedade, faz a diferença na política, porque a gente começa a se posicionar, não. Se não é bom para mim e para o outro, vamos tomar uma posição com relação a isso. Né? E aí muda tudo. Bom, esse papo ainda temos mais 2 blocos para falar. Agora eu vou dar uma paradinha, mas se você estiver interessada em crescer, na afetividade, na relação familiar, continue conosco, nós voltamos já já. Eu estava aqui conversando com a minha amiga Jussara e pensando, o que
que eu vou falar do Instituto Implar? Mas não precisa falar, né, minha gente? Quando eu sorrio para vocês, vocês veem o resultado desse trabalho maravilhoso que é. A gente, não tem dúvida, a gente vai ficando velhinho, os nossos ossos, nossos dentes, nossa pele, tudo vai ficando assim meio estragadinho, meio feinho, mas hoje em dia a gente pode dar uma boa consertada e dar esse sorriso bem gostoso. Liga lá para o Instituto Implar, agenda com eles e você pode transformar a sua vida sorrindo, sorrindo e sorrindo. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Estamos voltando agora no segundo bloco, falando hoje de relações familiares, relações sociais, relações na escola. E sem isso a gente não vive. Isso nos traz segurança? Traz, porque se a gente consegue melhorar nossa casa, nossa vida, o vizinho também está melhorando. Então os nossos encontros serão mais amigáveis. Eu estou me lembrando do profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Se eu já saio na rua xingando a minha vizinha porque a água que saiu do portão dela sujou o meu portão, com certeza vai haver um conflito. E se eu levo um cafezinho, convido ela para tomar um cafezinho, e a gente faz um comentário e tal, como é que a gente pode melhorar isso? Com certeza a gente chega a um bom termo e às vezes as coisas conseguem se amenizar. Nem sempre, né? Mas pelo menos vale a pena tentar. Jussara, vamos falar um pouquinho dessa relação do jovem na escola? Eu me preocupo tanto com essa violência contra professor, contra a própria escola, né? Vandalismos de toda a espécie. Eu vejo assim, que é necessário que o jovem, a criança, o jovem, tenha essa relação do ser humano integral, né? Como a gente estava conversando. O ser humano como um todo, que em determinado momento ele está na fase da criança, no outro momento da adolescência, no outro da juventude, no outro já da maturidade, no outro já da velhice. E que ele seja visto desde a criança, né, como um ser humano integral, independente da sua fase da vida. Está tudo compartimentado, né? Parece que cada fase está dentro de uma gaveta, né? E não tem essa compreensão desse todo que é o ser humano. Cada um com as suas fases específicas, mas fases que só se complementam com o outro, né? Por exemplo, a gente sabe por estudos que o convívio da criança com os avós, com as pessoas mais velhas, é de grande crescimento para a criança e de grande crescimento para o idoso. O idoso, claro. Tá? Então, e para o jovem também, conviver com a pessoa mais madura, com a pessoa mais velha, o quanto é importante e de crescimento. E aí a gente vai se cuidando, né? Dizem assim que depois que a gente amadurece, a gente que cuida dos pais, não, eles continuam cuidando da gente, a gente vai cuidar da parte física, ele vai cuidar da parte emocional, da nossa parte afetiva, né? E até daquela comidinha gostosa em casa, né? Porque eu tenho esse privilégio que a minha mãe é uma excelente cozinheira. Então, a gente tem esse cuidado e essa troca. E essa troca que é gostosa no ser humano, mas a gente tem perdido essa troca, né? A gente tem olhado para o outro e percebido assim, o que ele quer tirar de mim? Não, o que ele tem para me dar? O que ele tem para contribuir na minha vida? E eu como educadora, eu penso sempre assim, quando eu entro na sala de aula, quando eu converso com o aluno, o que é que eu posso contribuir para a formação dessa pessoa? O que é que eu posso contribuir para que ela viva melhor, para a qualidade de vida dela, né? Seja da criança, seja do adulto, do adolescente, seja do idoso, porque
É nisso que faz a diferença da vida. A gente fica pensando que são outras coisas, são bens materiais. Não, é o que a gente toca a pessoa, né? Lógico. Que vai fazer o diferencial para o caminhar meu e dela, né? Eu me torno muito mais feliz de não me aborrecer pela atitude do outro, né? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, gente, eu realmente não sofro com a atitude do outro, mas não sofro mesmo. Por pior que seja, eu tomo atitudes de defesa, é claro, mas não sofro por causa disso. Sabe, eu sempre penso assim, o problema é dele, se ele está fazendo isso, eu tenho meus limites, eu sei como me defender. Nem sempre a gente consegue, tem hora que você apanha também, mas eu não levo aquilo para o dia seguinte. Então, isso me dá uma certa resistência para não ter um envelhecimento precoce, para não me sentir alijada desse universo que a gente vive, que de uma certa forma pega os velhinhos e bota lá no fundo da casa. Não é? Então, esse processo dessa integração intergeracional, do neto compreender que o avô e a avó, o neto está ali dentro da casa do avô e da avó e está fazendo todas as malcriações como se eles tivessem todo o direito do mundo, né? Então, esse processo, eu acho tem que ser muito trabalhado, porque muda o conceito da família. Hoje a família é diferente, não é mais aquele pai, mãe, avô, avó, filha o resto da vida. É o pai do filho, meu irmão, que é irmão só por parte de pai, só por parte de mãe, eu moro com o padrasto, eu moro com a madrasta. Se não houver essa integração e esse respeito, realmente cada vez mais essa agressividade vai aumentar, né? E a gente, você falando nisso, me lembra da segurança emocional. Também. É isso que gera essa sensação de eu estou no mundo, eu sei quem eu sou, eu sei o meu papel aqui, eu sei o meu momento, gera essa segurança emocional e faz a gente estar no mundo de uma maneira diferente, né? Tanto sendo criança, eu vejo crianças muito bem educadas para respeitar os outros, que elas se sentem inteiras, completas no mundo, né? E ao mesmo tempo eu vejo crianças completamente perdidas, às vezes até com diagnóstico de hiperatividade, mas porque ela não consegue se encontrar nesse mundo. Né? Jussara, nós vamos falar disso. A palavra é sua quando eu voltar no próximo bloco. Falar um pouco mais dessa relação familiar que é tão importante. Você, vovó, que está nos assistindo, você sabe disso, que você cuida dos seus netos, que você cuida da família com todo carinho. A própria relação marido e mulher, aí tem todo esse processo também que a gente está falando. Continue conosco, nós voltamos já já. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Estamos voltando no terceiro bloco e último bloco na companhia da Jussara Galindo, minha mestra e professora e amiga muito querida lá na faculdade. É muito interessante. Muita gente às vezes fala comigo, você é corajosa a fazer faculdade? Eu digo, não sou corajosa, sou medrosa. Eu tenho medo de envelhecer. Não o envelhecimento da idade, mas o envelhecimento da cabeça, de valores, de conhecimento, então, e da perda de oportunidade de conhecer novos valores. E dentro da faculdade você tem a oportunidade de conhecer pessoas, amigas, que se tornam amigas queridas como a Jussara. Jussara, nós estávamos falando dessa segurança emocional.
dentro dessa estrutura familiar, quando alguém está dentro de casa e já pensando que está na hora do marido chegar e que a vida vai virar um inferno, isso está mostrando todo esse desequilíbrio emocional, essa segurança, né? Mas essa segurança, ela realmente precisa vir nessas relações. A gente está falando de relações, e segurança tem muito a ver com a minha relação com o outro, com a minha relação com o mundo, com a minha relação com a minha cidade, com a minha relação com a minha educação, né? Com a minha instituição, escola, que seja. E aí as coisas se modificam, né? Como é que estão esses relacionamentos, né? O que esses relacionamentos trazem de segurança para a minha vida, né? E relacionar-se é educar-se a cada dia. É a gente conseguir olhar para o outro e entender o outro na sua plenitude, né? Como um ser completo. E aí, quando a gente estava falando, então vamos falar da relação do filho com os pais. Ela precisa ser uma relação respeitosa de ambas as partes, né? O filho entender que muitas vezes o pai fala alguma coisa negativa, no sentido, você não pode ir em tal lugar, ou você não pode ter um celular agora, porque ainda não é o momento, porque ele sabe, e ele já vivenciou aquilo e sabe o que é melhor, né? A relação dos pais com os filhos precisa ser respeitosa, no sentido de explicar para essa criança, para esse adolescente, o porquê não é, e se manter firme, seguro nessa perspectiva de dizer o não também. E aí se coloca, o filho coloca-se no lugar, e nós também nos colocamos no lugar de pais, né? A relação dessa família com os idosos da família, né? Com os avós. É importante que se saiba que o vigor físico já está mais deficiente, mas a cabeça dessa pessoa, a experiência dessa pessoa pode trazer de um tanto para a vida da gente, assim, inestimável. Então a gente precisa trabalhar isso, conversar com eles, estar junto deles, perto deles, mesmo que a limitação física dê alguns entraves, né? E dessas relações dos netos com os avós também, esse respeito ao outro, esse cuidado com o outro, né? Às vezes até cuidado com os animais da casa da gente, né? E como você falou, a mulher fica lá, não, meu marido vai chegar e vai ficar, não, meu marido vai chegar e vai ser mais legal ainda o meu dia, né? Eu já cumpri minhas tarefas, vou continuar cumprindo, a gente vai cumprir juntos as tarefas, né? Do outro olhar também, ficou em casa o dia inteiro sem fazer nada, não é assim, né? Não, fez muita coisa em casa e agora a gente vai partilhar esse fazer, né? Nós vamos fazer juntos, nós vamos colaborar, então viver de forma colaborativa. A gente tem vivido numa competição muito grande. Competição, essa é a palavra. Né? Então, assim, eu falo assim, eu não gosto de jogar nem bolinha de gude, porque eu não gosto de competir. Né? Mas eu gosto de colaborar. Quando a perspectiva é colaborativa, me encanta, sabe? Eu gosto que o aluno me ensine. Então muitas vezes o aluno pergunta assim, professora, tal coisa, eu falo assim, você sabe que eu não sei? E alguém chega lá e responde, eu falo, olha, ele respondeu melhor que eu, né? E aí a gente se complementa, é aí que está a relação, né? Senão fica só uma ida e não tem o retorno. Não tem o retorno. Mas eu vou dar uma paradinha, vou interromper essa nossa conversa, a gente já encerra o bloco daqui a pouco. Eu até deixei aqui na minha mesinha de apoio essa florzinha que é o símbolo das pessoas com Parkinson. Existe um movimento bastante interessante, nossa amiga Marilyn, que tem promovido aqui em Poços de Caldas um encontro das pessoas que têm o problema, dos familiares, e que essa semana, no dia 23, às 14 horas, vai acontecer no NEP, ali na rua Rio de Janeiro, 473. 14 horas, então, no próximo sábado. E
lembrando que no dia 21 de abril, daqui a um mês, no Parque Municipal, às 8 horas da manhã, vai haver uma caminhada para conscientização, porque o problema do Parkinson, ele já é uma doença diagnosticada há muito tempo, mas que o tratamento ainda é bastante dificultoso, caro. Então, há esse movimento bastante interessante, que é para essa troca de informação, como conseguir tratamento, como conseguir medicamentos, o que acontece com a doença, enfim, se você conhece alguém, se você tem algum problema familiar, de amigos, encaminhe. Tem essa reunião mensal na Rua Rio de Janeiro 473, às 14 horas, sempre no sábado. E essa caminhada que acontecerá no Parque Municipal às 8 horas do dia 21 de abril. Essas inscrições podem ser feitas por antecipação. Já estão sendo abertas essas inscrições, mas eu volto a comentar com vocês exatamente onde que estão sendo feitas e de que maneira que vocês podem participar. Lembre-se, sozinho a vida fica muito mais difícil. Quando a gente encontra os pares, principalmente as pessoas que vivem o mesmo problema, fica bem mais fácil de dividir. Não é verdade, Jussara? É disso que a gente está falando, né? Com certeza. Quando a gente se depara com o outro e vê que talvez o nosso problema seja muito parecido com o dele, a gente começa a entender e a olhar para o outro de uma maneira diferente, né? E tem essa troca também, né? Que um pode ajudar, tem uma informação a mais, porque as coisas, quando você vai ficando isolado, você não fica sabendo onde que eu vou, o que que eu faço, aí vem a angústia, e aí o problema vai crescendo, não só por ele mesmo, como pela angústia da não solução, né? Do não saber buscar os caminhos. Você tinha falado da televisão. A televisão ela é muito boa em determinados aspectos, até por isso a gente está usando como canal, mas tem outras questões também muito difíceis e que aparecem na televisão e não são devidamente esclarecidas, discutidas, refletidas, né? A gente vê que essa questão do isolamento, né? As pessoas ficam muito eu com a minha novela, eu com o meu noticiário e fica sozinha. E aí às vezes passam coisas na televisão, eu tenho visto alguns reality shows, né, que geram muita competitividade e mostram algumas coisas, como por exemplo as pessoas com doenças emocionais que geram o consumismo, o acúmulo de coisas, a obesidade ou a anorexia, né? Transtornos que são doenças sociais, né? São doenças totalmente sociais, porque elas perderam a relação, muitas vezes perderam o toque, perderam a capacidade de se comunicar com o outro. A maioria das vezes. Né? E aí ficam na depressão. Muitas vezes tem que recorrer a medicamentos para depressão, para várias patologias emocionais, né, se a gente pode dizer assim, que poderiam ser muito melhor trabalhadas se elas vivessem melhor em grupo. Né? Ou poderiam até nem existir, né? Nem existir, se as pessoas começassem a viver mais assim. Acho que está faltando aquela cadeira na calçada de casa para tricotar ou então descascar laranja, né? Como a gente fazia quando era criança, né? Os pais sentavam lá, a gente ficava brincando, descascando laranja, toma laranja e todo mundo ali conversando, compartilhando, né? Suas emoções, seus sentimentos, né? E aprendendo um com o outro. Isso aqui que é muito legal, né? Sentar para aprender um com o outro. Talvez a gente não tenha mais calçada, mas a gente tem a mesa, né? Mas tem o cafezinho. Tem o café. Por falar em cafezinho, nós vamos tomar um cafezinho agora, porque o nosso programa chegou ao fim. Jussara, obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção de vir bater esse papo conosco. Com certeza.
Com certeza, olha, muito obrigada. É sempre um prazer estar junto com Marília, com vocês. E o que a gente puder contribuir aí para falar sobre educação, sobre relacionamentos, sobre essa coisa do ser humano integral, né? Pensando na pessoa desde do seu nascimento até o final, é muito bom estar com vocês. Tá vendo? Que programa gostoso, tenho certeza que só acrescentou para a vida de todos nós. Para mim, saber que você está aí desse lado, receber certos carinhos que eu recebo, sempre. Ainda essa semana encontrei uma mulher relativamente jovem, dos seus 50 anos, que veio: ai, Marília, você mudou a minha vida. Eu falei: que bom, o que aconteceu? Não, eu ficava em casa, eu chorava tanto, agora resolvi voltar a estudar. Eu fiquei tão feliz, e espero que você também transforme a sua vida num momento feliz, de maneira que você tenha o que doar para os outros, mas você tem que preencher essa sua vida daquilo que te agrada, daquilo que te faz bem. Até a próxima semana e muito obrigada pela sua companhia.